Tirar o lendário 46 de circulação é uma homenagem justa ou desnecessária a Valentino Rossi? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Eu me vesti a caráter para debater um assunto polêmico. Aposentar o 46 é uma homenagem necessária ou é uma homenagem que não precisava acontecer? Afinal, quem é que vai ter coragem de alinhar com o mais famoso dos números na MotoGP num grid do Mundial de Moto Velocidade? Eu já vou começar perguntando o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você concorda com a retirada do número de circulação ou você acha que ele deveria continuar lá à disposição de alguém que tivesse a coragem, a valentia de vestir o numeral num futuro talvez um pouco mais distante, talvez até próximo, se alguém tivesse mesmo essa coragem ou até falta de noção, Vai saber. Bom, esse é um tema sempre polêmico. Toda vez que a MotoGP anuncia que vai aposentar algum número, a gente sabe que vira um rebuliço, porque nem todo mundo concorda. O critério não é lá dos mais claros. A gente tem alguns números que já foram aposentados, nem todos são de pilotos que já morreram, Alguns são e outros não são. Na MotoGP, por exemplo, a gente tem aposentados 65, 58, 34, 74 e 69. Esses números são Capirossi, Simoncelli, Kevin Schwantz, Daijiro Kato e Nicky Hayden. Kato e Simoncelli morreram em acidentes na pista, em circunstâncias de acidentes de corrida. O Simoncelli, para quem não lembra, foi atropelado ali em Sepang, na Malásia, e o Daijiro Kato morreu num acidente em Suzuka. Ele não morreu ali logo depois do acidente, ele morreu uns dias depois, mas foi por causa do acidente de Suzuka. O Nicky Hayden morreu porque ele estava treinando por uma etapa do Mundial de Superbike, ali em Misano, na região de Misano, foi atropelado enquanto pedalava, e aí ele morreu em decorrência desse acidente. Não foi um acidente relacionado à corrida em si, ele estava se preparando para uma corrida, mas ele acabou sendo homenageado com a retirada do número, então hoje ninguém pode usar o 69. Na época que o número do Hayden foi aposentado, um monte de gente falou, mas poxa, não deveria ser aposentado, não sei o que lá. E aí o pessoal da MotoGP falou que não, que algumas pessoas significam mais, do que simplesmente os feitos esportivos. O Nick foi um cara que não tinha muitas vitórias, que não tinha tantos pódios, que foi campeão uma única vez, mas ele era um cara que ele era querido por todo mundo. Todo mundo tinha recordações de quem ele era, tinha muitos jornalistas que contavam gente que quando teve o primeiro filho, ele foi o cara que apareceu com kit de merchandising para dar pro bebê e tudo mais, que ele era um cara que ele era querido com todo mundo, que ele era gente boa com todo mundo. Então tinha esse componente dele ser o cara que era tipo a alma do paddock, que ele era o queridinho de todo mundo, então tinha esse apego de todo mundo, então tinha essa justificativa. Capirossi teve o número aposentado pelo que ele fez depois, Muita gente entende que o fato dele estar ali ligado à comissão de segurança, de trabalhar para a Dorna, tem todo esse significado, então por isso que ele está na lista dos números aposentados. O Schwantz, por ele ser a personalidade que por ser o cara que o mundo conhece, pelo significado tipo, do emblema, Kevin Schwantz, do cara que o jeito expansivo e tudo mais, não tem um critério, não existe um padrão. De qualquer forma, o 46 é um número que extrapolou as barreiras do Mundial de Moto Velocidade. E aí eu acho que o 46 tem uma diferença considerável em relação a todos esses outros números. Porque é um número que foi muito além do Mundial de Moto Velocidade. Hoje a gente anda por aí na rua, pelo menos aqui em São Paulo, e a gente vê o 46 em um monte de lugar, A gente vê o 46 em um monte de capacete, a gente vê o 46 em adesivo, em loja, em isso, aquilo. Então foi um número que saiu muito do paddock e passou a ser conhecido em outras áreas. Então seria muito esquisito você ver um outro piloto correndo com 46. Chegaram até a perguntar para os outros pilotos o que eles achavam dessa aposentadoria do 46. E aí eles falaram, tá bom, mas quem é que correria com 46? Quem é que teria essa coragem? Acho que ninguém. Acho que não teria algum outro doido o suficiente para chegar lá, olha, eu quero.
acho que não teria. Mas, né, vai que aparece alguém lá. Então eles estão tirando essa possibilidade. Não vai ter ninguém para querer usar, para querer vestir esse legado, né? Porque você pega alguma coisa que outra pessoa construiu para colocar em uso. Agora, um ponto que é importante. Lá em 2016, foi 16? Foi 16. O Valentino disse que não queria que o número dele fosse aposentado. Pode ser que ele tenha mudado de ideia, é verdade. Ele ainda, desde que teve o anúncio da Dorna, eu não vi nenhuma outra declaração do Valentino a esse respeito. Mas pode ser que ele tenha mudado de ideia. Naquela época, ele disse que ele não queria, que ele achava que era estranho ver o número cancelado, que ele não queria que isso acontecesse, que ele achava estranho tirarem o número de circulação, que se alguém quisesse usar, que estava ali para ser usado. Mas de qualquer forma, né, é estranho. Se ele mudou de ideia, é legal, é bom. Mas ainda que ele não tenha mudado, eu acho que faz parte também do conjunto ali MotoGP tentar preservar uma parte da história dela. Porque apesar de ser muito mais a história dele, também é uma parte da história do campeonato, né? O 46 construiu o campeonato até o ponto que ele chegou hoje, né? O 46 hoje faz parte de uma equipe, mas ele consolidou a história do Mundial até chegar no ponto que ele chegou. A aposentadoria de número sempre vai ser um assunto polêmico, especialmente enquanto não tiver um critério definido. Eu, pessoalmente, acho que a aposentadoria de número poderia ser uma coisa assim, os pilotos que morreram na pista, sabe? Em decorrência de acidente de pista. Esses números poderiam ser retirados, porque seria um tributo, uma forma de homenagear os pilotos. Aí acho que seria mais um critério definido, mas aí como é que você faz com os números que já foram retirados? E aí como é que você explica, por exemplo, que você aposentou o número do Capirossi e não aposentou o número do Valentino Rossi? Não faria muito sentido, né? Porque em termos de campeonato, em termos de currículo, o Valentino tem muito mais currículo, tem muito mais peso que o que ele fez para o motociclismo do que o que o Loris fez. Então, né, os dois são italianos, os dois têm ali um papel no campeonato, e aí, né? Não teria como você justificar que você aposentou o número do Loris e não aposentou o número do Valentino. Então, acho que não teria alternativa também, era óbvio que isso fosse acontecer. Mas o que eu achei mais legal desse evento, vai ser feito na Itália e vai ser feito ali, aberto. Eles anunciaram que eles vão fazer na reta ali de Mugello, porque normalmente esses eventos são feitos na sala de imprensa, na frente da família, né? Eles entregam uma plaquinha com um número para a família do piloto. Quando o piloto está vivo, eles entregam para o piloto. Mas, no caso do Valentino, eu achei muito legal que ele vai ser feito diante do público. Porque era óbvio que Mugello, se o Valentino estivesse lá, ia ter o maior auê, porque as pessoas iriam querer ver o Valentino. Como elas sempre fizeram, né? Independente do resultado onde ele terminou, elas sempre fizeram ele aparecer no pódio. Então eu achei muito bacana que vai ter um evento para ele estar ali diante dos fãs na primeira corrida, né, na Itália, depois da aposentadoria. Então isso eu achei o mais legal desse evento. Agora me conta aí, vocês acham que o 46 tem ou não que ser aposentado? A gente se vê na semana que vem. Valeu!